Olá, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Laroca e nós vamos iniciar agora a segunda aula do nosso curso O Dia Depois do Covid-19, alternativas práticas para alavancar o seu escritório. Então vamos lá, gente. Na aula passada, nós vimos a situação caótica que nós estamos vivendo, o que cada um está passando, esse problema mesmo instaurado pela pandemia, não é verdade? E nós vimos que a usucapião extrajudicial pode ser uma das alternativas para não só te tirar dessa situação complicada que você está vivendo agora em época de pandemia, mas a longo prazo ela pode realmente enriquecer o seu escritório, ela pode alavancar os seus negócios, não a longo prazo. Falei a longo prazo, eu quero dizer assim, até fora desse momento de isolamento, ela vai te proporcionar isso, mas é imediato, você vai perceber como, na medida que o curso for acontecendo e você percebendo as características inerentes aí ao usucapião extrajudicial, não é verdade? E vamos ver o que a gente vai ver hoje nessa segunda aula? E o que nós vamos ver nessa segunda aula? Dificuldades advindas do isolamento, alternativa proposta, nova era de profissionais, o profissional que executa a usucapião extrajudicial e o profissional que intermedia a usucapião extrajudicial. Então, gente, a gente ainda tá nessa parte de entender como é que funciona tudo, meio autoajuda, tá? Essa segunda aula ainda vai ser disso, porque são coisas muito importantes. Hoje eu vou falar de situações muito importantes e vocês vão compreender o porquê dessa aula. Amanhã e depois de amanhã, nós vamos mergulhar tanto na parte teórica quanto a parte prática, que vocês vão ver mesmo a usucapião extrajudicial acontecer, que eu sei que é o que vocês estão querendo ver, mas a gente precisa compreender esse iniciozinho pra gente entender se a gente vai poder fazer parte disso ou não. E eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza que você vai se identificar com esses perfis aí que eu vou passar pra você, mas não tirem a importância dessa aula, porque a gente precisa passar por tudo, subir cada degrau para poder realmente ter executar de forma plena assim a usucapião extrajudicial e conseguir o êxito. Que eu não sou feita só de teoria, eu não sou feita só de truques e dicas e prática. Eu sou feita de comportamento, eu sou feita de uma série de coisas que tem assim em mim, que me fizeram passar por essa crise sentindo de forma branda, sentindo sem me prejudicar, sem prejudicar a minha estrutura. Então eu acho que isso não é só pelo que eu sei. Eu sei bastante, mas eu estudo anos anos isso tudo. Mas não é o meu principal, não são as minhas principais características, não são os meus pontos fortes. E nessa aula eu vou falar a respeito dos pontos fortes que você precisa ter. Que você precisa ter muito estômago para lidar com a usucapião extrajudicial, mas é extremamente compensador. Vamos ver o que nós veremos aí nas dificuldades advindas do isolamento. Vamos lá? E quais são essas dificuldades advindas do isolamento? A primeira semana é caos total. Semanas seguintes, a vida tem que continuar. Vamos falar sobre análise do mercado, formas alternativas de trabalho e readaptação. Bem, eu sei que nós falamos ontem sobre essas dificuldades. Eu sei que nós, assim, como é que eu posso falar? A gente falou de forma maçante, mas eu quero propor uma outra perspectiva, tá? Qual é a perspectiva que eu quero propor para vocês? Eu quero que vocês entendam, vejam esse problema de fora. Eu vou te ensinar a ver esse problema de fora. Vamos lá. Na primeira semana, tudo é muito novo.
a gente está vivendo com total liberdade, vivendo de forma tranquila, né? Com os nossos negócios andando normalmente. E vem a primeira semana e eles jogam um turbilhão de informações desastrosas nas nossas cabeças. É natural que a gente se sinta assim, perdido, né? A gente sente medo, a gente sente pânico e a gente sente ainda uma preocupação muito grande com como nós vamos sobreviver, porque a gente sabe que o primeiro setor que vai ser afetado é o nosso, porque nós não somos essenciais assim para a sobrevivência da humanidade, a princípio. Então a gente fica assim na primeira semana, eu coloquei a primeira semana, mas na realidade é mais de uma semana que a gente vivencia isso. Na primeira semana a gente fica num estado assim de caos total. Fica todo mundo foi pro mercado, comprou de forma louca, como se não houvesse amanhã. Todo mundo estocou as coisas em casa, estocou remédio, estocou tudo. E aí? Aí ficaram lá no Netflix fazendo churrasco, assistindo live de cantor sertanejo e funk, não sei o que. Só que não dá pra sobreviver nesse isolamento dessa forma o resto da vida. E o tempo passa, o tédio fica ali, né? E a gente começa a se perguntar: como eu vou continuar ao longo desse isolamento? Eu vou continuar aqui me fazendo de vítima, sofrendo, ou eu vou procurar uma alternativa que eu consiga alavancar o meu negócio? E é aí que a gente compreende que a gente vai ter que se readequar, né? A gente vai ter que repensar as formas que a gente presta ao serviço e ver alternativas que caibam nesse isolamento. Se é deixar de fazer isolamento, de maneira nenhuma. Eu tenho pavor de doença, gente. Eu sofro de crises de ansiedade severas. Se eu pensar que eu tô com essa doença, eu vou me internar. Não é no hospital, não, no hospício, que eu vou ficar louca, entendeu? Porém, a gente tem que ver que a gente vai ter que se isolar, a gente vai ter que se manter nesse isolamento social e vai ter que tomar as medidas que a gente precisa tomar, né? Se a gente estiver aqui na rua, usar máscara, álcool em gel, mas evitar ao máximo e colocar o nosso escritório dentro da nossa casa, a nossa captação de cliente no home office. Então a gente só tem que repensar a forma de prestar esse serviço, entendeu? Então, como a gente vai fazer isso, né? Primeira coisa, a gente tem que fazer uma análise do mercado. O dinheiro, gente, não derreteu. O dinheiro não foi queimado. O dinheiro, ele só parou de circular e foi para outras mãos. O dinheiro foi para outras mãos. Mãos de quem? Você tem que começar a analisar de fora. Mãos de quem? A princípio, mercado e farmácia. Ponto. Quando as pessoas começaram a fazer esse delivery, pessoas que começaram a fazer delivery. Ponto. E por aí vai. Na medida que as pessoas perceberam que o dinheiro foi indo para a mão de quem se adequou a essa realidade de isolamento primeiro, vocês perceberam isso? E o que está faltando em você? Se adequar a essa realidade de isolamento. Eu vou falar um pouco mais à frente isso, mas muitas empresas hoje, elas funcionam exclusivamente online. Eu conheci hoje, eu não tinha conhecimento disso, eu fiz uma live com uma pessoa hoje pela manhã e ele estava divulgando o trabalho desse advogado que tem um escritório 100% online. Ele não trabalha na rua, ele trabalha de chinelo em casa. Quantas pessoas você já ouviu falar que tem negócios assim que são prósperos? E por que você não daria certo? Você entende? É tentar se colocar nessa condição de isolado e permanecer na luta, lutando pelo pão de cada dia e se adequar a essa nova realidade, certo? Mas para isso você tem que perceber para onde esse dinheiro foi. Ontem eu falei a questão da capinha judicial e eu expliquei toda a lógica.
não é verdade? Eu expliquei o porquê que eu entendo que a irregularidade imobiliária nesse momento vai ter que ser solucionada, porque as pessoas vai ter uma transação atrás da outra no mercado imobiliário. As pessoas vão vender, as pessoas vão comprar, assim, pra caramba, porque vai ser super oportuno para quem tem dinheiro na mão e quer fazer um investimento barato, que as pessoas vão vender seus imóveis. Quem pode vender o imóvel vai vender nesse momento, porém, para isso o imóvel tem que estar regular. Então, esse é um bolso, quem regulariza imóvel é um bolso que vai encher nesse momento de crise, certo? Isso aí já é fato. Outros bolsos se encherão, mas nesta ocasião, um dos bolsos que vão ficar cheios são os bolsos das pessoas que regularizam imóveis. Ponto, tá? Conforme eu falei, né, sobre as formas alternativas de trabalho, a gente também vai falar melhor nisso lá na frente. E readaptação é você abrir o seu coração para essa nova era aí que tá por vir, certo? Então vamos aí ver o próximo slide. Alternativa proposta: olhar de fora o funcionamento da economia em período de crise, acompanhar de perto todas as medidas do governo e fazer muita propaganda nas redes sociais, investir em materiais gráficos de qualidade porque conotam competência, investir na autoimagem, se relacionar muito mais nas redes sociais, divulgar o seu conhecimento, aprimorar o seu conhecimento, fazer reuniões por videoconferência, permanecer trabalhando e mostrar isso nas redes sociais, mapear as áreas irregulares do seu município e região. Então, ontem também eu propus essa alternativa, que é o escapião extrajudicial, né? Mas acontece que eu quero esmiuçar essa minha proposta. Eu quero te mostrar o que você precisa para você mergulhar nessa proposta que eu te fiz. O que você precisa mudar dentro de você para você estar apto a conseguir sobreviver nesse momento de isolamento, certo? Então vamos lá. Eu falei com você a questão da economia, a questão de acompanhamento do mercado. Nesse momento, não sei se vocês já viram, que os créditos imobiliários, eles estão com 6 meses para pagamento da primeira parcela. Isso aí enche os olhos de um casal novinho que acabou de casar, que quer o casal de namorado, que quer ter a casa própria. Aí fala, gente, só 6 meses, daqui a 6 meses eu tô rico. Todo mundo pensa que daqui a 6 meses tá rico. Todo ano eu penso que daqui a 6 meses eu tô rica. E assim, quando a gente é novo, mais ainda a gente pensa. Então isso chama muita atenção de pessoas novas, sabe? E chama muita atenção de quem faz investimentos também. Então, assim, vocês fiquem de olhos em todas essas iniciativas do governo, porque isso vai ser um diferencial enorme para você poder articular, poder trabalhar, poder fazer propaganda disso nas redes sociais. Vamos falar de redes sociais, gente? Vai ser a sua vida. Você tem que investir em redes sociais para ontem. Por quê? Porque você ali é a sua vitrine. É alguém te dando voz sem você pedir. Você escreve, você fala a respeito do que você quiser. É a sua voz. É como é que tudo que você pensa, você pode colocar ali. Tô me falando assim, né? Não besteira, né, gente? Tô falando de coisa séria aqui. Então, assim, é a sua voz. Então, todos esses conhecimentos que podem te trazer um retorno de cliente, que podem passar uma confiança para o seu cliente, é muito importante que você se utilize deles e da exposição deles nas suas redes sociais. É o momento de você se colocar muito, não é falar de política, não é falar de nada disso, porque ninguém tá interessado nisso. Coisa que é controversa não é pra conversar, entendeu?
Estou falando de iniciativas, por exemplo, do governo, que vão favorecer os seus clientes. Se você é a favor ou é contra o governo, não interessa. Você tem que mostrar o que é favorável para o seu cliente. E se esses créditos imobiliários que forem liberados forem a favor do seu cliente, você tem que postar, você tem que mostrar. Olha, gente, você pode pegar isso, porque se você falar de crédito imobiliário, vai ser falado financiamento, e se falar em financiamento, se fala em imóvel 100% regularizado. E em 50% de imóveis irregulares, não tem como todos esses imóveis que são vendidos estarem regularizados, e eles vão precisar de você, certo? Uma coisa muito importante sempre, as pessoas falam, as aparências enganam, mais ou menos, sabe? E eu não me refiro à aparência física, eu não me refiro pura e simplesmente à aparência física, aparência de tudo. Se você tem um cuidado com o seu material gráfico, com o seu cartão de visita, com a sua pastinha, com o seu envelope, com a arte da sua live, com a arte da sua logo, enfim, se você tem um cuidado em mostrar urbanidade, em mostrar que você tem um cuidado com a imagem da sua empresa, automaticamente, implicitamente, o cliente vai sentir que você vai ter um cuidado com as coisas dele, com os direitos dele, com os documentos que ele for te entregar. Então, automaticamente, você vai passar esse cuidado. Então, é muito importante que você invista nisso, invista num design de qualidade. Não é momento de impressão de documentos, mas eu me refiro às próprias artes mesmo que você for expor que for expor nas redes sociais, for expor qualquer lugar que seja, né? Então, assim, tenha cuidado com isso, tenha zelo com o material que você vai colocar aí nas mídias sociais, certo? E isso também com você, porque uma pessoa que não tem cuidado consigo, eu não tô dizendo para usar roupa cara, eu não tô dizendo para usar nada que não esteja ao seu alcance, mas ter cuidado com a sua aparência, cuidado com a sua postura, cuidado com o seu linguajar, embora eu não tenha tanto, mas eu considero uma coisa importante, me esforço muito para melhorar nesse sentido, tá? Não sou perfeita ainda, mas assim, então assim, a gente tem que ter cuidado com a imagem que a gente quer passar, porque a gente lida com coisas muito sérias e a gente precisa a todo momento passar segurança para o nosso cliente. Então a gente precisa, a gente está lidando com uma coisa, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: advogado já é mal visto, ponto. Advogado já é tido como raposa, ponto. Advogado que lida com os campeões extrajudicial, que pessoas com fé pública falam que não funciona e o advogado bate no pé que funciona, ele tem que ter um cuidado inimaginável. Ele tem que ter uma postura de segurança assim, inanarrável. Ele tem que ser uma pessoa que tem uma postura que assim, que desmonte as pessoas que estão contra ele. Ele tem que ouvir, porque eu ouço, gente, muitas coisas negativas ao meu respeito. E eu desmonto a pessoa que está me dizendo isso com um olhar, com a maior classe do mundo, com a maior calma do mundo. Por quê? Porque hoje que eu faço isso, tá? Hoje. Porque eu já dei muito chilique por aí, muito chilique. Mas por quê? Porque eu tô segura do que eu sei, eu tô segura do que eu estudei, eu tô segura ao que eu dediquei o meu tempo estudando e vivenciando. Então, uma pessoa que eu percebo que não sabe tanto assim, ela não pode me derrubar. E isso eu demonstro com o meu corpo, eu demonstro com a minha postura, eu demonstro com o meu olhar. Por quê? Porque eu não me deixo abater.
eu não me sinto influenciada por essas situações externas. Essa pessoa vem falar que eu tô errada, quando a pessoa se sente errada, ela abaixa a cabeça e fica quietinha. Eu não abaixo a cabeça nesse momento. Eu olho nos olhos e argumento. E é isso, essa postura é muito importante. Para quem quer trabalhar com os campeões extrajudicial, essa postura é indispensável, entendeu? E para isso, para eu ter essa coragem, para eu ter esse peito, eu tenho que me sentir bem comigo mesmo, com a forma como eu tô vestida, com a forma como eu me apresento. Então eu preciso estar bem comigo mesmo para eu conseguir ter essa postura. Você compreende o que eu tô falando? E esse momento é um momento de se relacionar muito nas redes sociais, porque todos os nossos negócios vão sair dali. Essa semana, eu queria fazer muitas lives, porque eu quero falar muito sobre esse assunto, porque eu tenho esse projeto que eu passei pra vocês ontem, né? Então, eu preciso falar com vários públicos diferentes. E primeiro eu falei assim, eu vou falar, gente, com fulano que tem tantos mil seguidores, eu vou fazer uma live com ele, vai ser maravilhoso porque ele tem tantos mil seguidores. Aí eu fiquei pensando assim, ai gente, eu acho que ele não vai querer fazer uma live comigo. Poxa, eu só tenho, sei lá, 4.000 e poucos seguidores e eu sou assim, inexpressiva pra ele. Qual vai ser a vantagem pra ele de fazer uma live comigo? Aí eu peguei e decidi fazer assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar pedido de live pra uma porrada de gente. Vou mandar pra um monte de gente. E quem aceitar, aceitou. Entendeu? Lógico, eu mandei pra aquelas pessoas que eu queria fazer live com elas, que eu achava o perfil interessante, que tinha a ver com o que eu acreditava, né? Eu não mandei pra qualquer pessoa, né? Então eu mandei pra essas várias pessoas e aí eu decidi que quem, né? Eu falei assim, sei lá, se 1% fizer, tá ok, vamos supor, né? Eu acho que eu tive uma pessoa só que não aceitou. Um monte de gente aceitou. E eu tava com medo de me relacionar ali, de eu não ser bem recebida ou de eu ser ignorada. Então, assim, a gente não deve ter esse medo. A gente tem que se jogar e falar com todo mundo, porque é o momento da gente se relacionar muito nas redes sociais pra gente justamente conseguir divulgar o nosso trabalho, porque é onde a gente vai poder divulgar. A gente não tem outro lugar para divulgar, a gente não pode bater na porta de cliente, a gente não poderia antes, né? Mas assim, menos agora, o cliente não pode bater na nossa porta, então a gente tem que se colocar nas redes sociais para ontem. Eu vou seguir uma questão, né, dessa questão da pandemia, mas ela veio e vai nos obrigar a ter uma outra visão. Eu vou falar isso mais à frente, o que eu acredito, que é uma concepção minha, tá? Mas eu acho que ela tem sido importante para o nosso desenvolvimento, certo? E a gente, ao se relacionar muito nas redes sociais, a gente precisa divulgar o nosso conhecimento. Mas para a gente divulgar o nosso conhecimento, a gente tem que aprender, não é verdade? Então a gente tem agora que mergulhar em livros, em aulas, no que a gente puder, em artigos, no que a gente puder, porque o conhecimento é poder. Porque eu também só chego toda metida olhando nos olhos dos outros e argumentando porque eu tenho conhecimento. Eu sei do que eu tô falando. Como eu sempre falo, a única coisa que eu sei na vida é os campeões extrajudicial. Mas os campeões extrajudicial é uma coisa que eu sei, tá? Então, pra você bancar, você tem que estar segura. Você tem que estar segura com o seu exterior e você tem que estar segura com o seu interior. E para isso você precisa mergulhar em estudos. Aproveite esse momento de ócio para isso, porque é muito, muito, muito importante, tá? Muitos clientes, eu estava marcada, vou contar uma história para vocês. Muitos clientes estavam marcados de fechar contrato comigo na semana que iniciou essa questão de isolamento. E eu fui nessas reuniões presenciais a princípio, tá? E essas pessoas viraram pra mim e falaram que elas não iam fazer, que nesse momento elas iam segurar o dinheiro delas,
não sei quem ia investir no negócio, que tem uma rede de farmácias, o outro ia investir em não sei o quê, o outro tava com medo, fora as pessoas que não pagaram, né? Mas as pessoas de cara já desistiram dos contratos que já estavam praticamente assim, fechados, né? Era só realmente dar a entrada pra gente iniciar aí o trabalho. Aí, gente, simplesmente deu uma frustrada, né? Por eles não terem fechado, e eu fiquei assim, gente, eu acho que agora ninguém vai fechar mais nenhum contrato comigo nesse momento. Tá todo mundo com medo, todo mundo inseguro. E hoje de manhã eu fiz uma reunião por videoconferência com um novo cliente. Eu vou terminar de gravar isso aqui, já vou ligar para ele novamente e vou dar andamento aí em tudo que eu preciso. Então, assim, as reuniões só vão mudar de maneira, porque a vida tem que continuar. A gente vai fazer reuniões por videoconferência. Aí eu descobri, gente, tem um negócio que chama, sei o que, Meet de encontrar, verbo encontrar. Eu esqueci o nome. E eu fiz uma reunião, eu participei de uma sala de reuniões e eu falei, gente, que legal, cara, existe tanta coisa que a gente não conhece e eu não conhecia. Eu sou extremamente ignorante nessa vida virtual aí. E eu tô aprendendo um monte de coisas, e essa possibilidade de fazer essas reuniões com mais pessoas eu achei fantástica. E a gente vai poder continuar vivendo, a gente só tem que se readequar a essa realidade nova, né? Eu tô falando aqui pra vocês que eu continuo trabalhando, pra vocês verem que vocês também vão poder continuar trabalhando. É só mudar o foco, começar a mostrar que você continua trabalhando é muito importante. Porque as pessoas vão ver que dá pra continuar vivendo. Se todo mundo continuar mostrando que tá trabalhando, as pessoas vão sair dessa covardia de não gastar, de não continuar a vida, e o dinheiro vai continuar circulando. A gente precisa mostrar isso pros outros. E eu não tô mostrando de forma falsa, é genuína. Isso aconteceu hoje, eu tive uma reunião através desse aplicativo novo, depois eu vou ver pra vocês e eu falo direitinho, esqueci o nome, sei o que, Meet. Eu não sei, Google Meet, pode ser? Sei lá, coisa assim. Então, eu falei agora, né, que a gente precisa mostrar que a gente está trabalhando. Mostrar, porque aí o cliente vai se sentir seguro de nos dar mais casos, né? Por que acontece? Tá todo mundo sabendo aí que os prazos estão suspensos, que as audiências estão suspensas. Quem é que vai te dar um caso agora? Ninguém. Não vai, porque sabe que você não tá trabalhando. Vai te pagar pra quê? Você tá entendendo? Não vai. Mas se você mostrar nas redes sociais que você tá mexendo com regularização de imóveis, através do escapeão extrajudicial, que você já tá trazendo resultado. Eu, por exemplo, eu tive resultado durante a quarentena. Eu tive meu registro de 2 meses durante a quarentena. Entendeu? Se você mostrar que você tá tendo resultado durante a quarentena, as pessoas vão se sentir confiantes em te dar um caso. Agora, todo mundo sabe que os prazos estão suspensos, que as audiências estão suspensas. Eles vão falar com você o quê? Não vão te dar nada. Não vão te dar nada. Lógico que não, porque sabe que você não está trabalhando. Mostre que você está trabalhando. Mostre que você continua produzindo. Mostre. A gente agora tem que mostrar tudo. Nossa rede social é a nossa vitrine. Mostre o que você sabe. Mostre o seu trabalho. Mostre, sobretudo, os seus resultados. Tira foto junta, tira foto de um monte de coisa. Pega essas quintas-feiras de TBT, coloca trabalho realizado. Mostra no TBT coisas boas que você fez pelo outro. Isso vai dar muito resultado aí pra você, muito retorno. Tenho certeza do que eu tô falando. E a última coisa que eu proponho a você que quer trabalhar com regularização de imóveis é muito importante. É justamente você ter conhecimento da área que você vive, da área que você atua, certo? Por quê? Você tem que mapear a sua cidade ou a sua região, dependendo do tamanho da sua cidade. Você tem que saber onde que é irregular, onde que não é. Porque é ali que você vai atuar. Agora, em tempos de Covid-19, de isolamento,
ali é a publicação que você vai pagar para aquele público, certo? Você vai direcionar suas publicações para aquele público daquela determinada região. Por exemplo, você mora no estado do Rio de Janeiro. A região dos lagos, ela é inteiramente, praticamente irregular. Quase nada lá tem registro, sabe? E ali é uma área que, se você direcionar suas publicações para aquela área, é fantástico. Ali tem muita gente que vive de maneira irregular. É impressionante. De maneira irregular, que me refiro a imóveis irregulares, tá? Então, você mapear a sua região, você mapear onde você vive, qual bairro que é irregular, porque eu vou me dirigir àquela associação de moradores, eu vou me dirigir àquele pessoal. Agora eu não posso fazer reuniões, eu não posso fazer palestras. Faça reuniões conforme eu te falei do aplicativo, entendeu? Faça reuniões por videoconferência, porque todo mundo hoje tem celular, todo mundo mexe celular melhor que você, eu tenho certeza disso. Muito difícil a pessoa não saber. Um pega o celular e fica ali te ouvindo, enfim. Dá certo. Que ainda você não consiga reunir todo mundo, mas que você consiga o telefone de cada um, que você converse por vídeo com cada um, explicando a situação. Você vai ter mais trabalho? Vai, mas você vai ter resultado. Mapeie a sua área e descubra quem são esses loteadores, de onde veio esse problema, era a área de quem aquilo ali. Entre em contato com esse fulano. Se você mora em cidade pequena, eu tenho certeza que você consegue, porque todo mundo conhece todo mundo, entendeu? Eu tive na cidade chamada Cabo Frio, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, e eu tinha uma campeão de lá, de uma determinada área. Olha, Cabo Frio não é tão pequeno assim. É pequeno, mas não é tão pequeno assim. E eu simplesmente estava querendo achar essa pessoa que loteou lá e tal, para poder dar anuência, para conseguir o registro dos campeão. Eu não achei a pessoa. Eu não consegui achar, fui ao cartório, o cartório conhecia, me deu o telefone dele, eu falei com ele. Isso é mais comum do que parece. É mais comum do que parece. Você não tem ideia. É só ter boa vontade de procurar. Se você mapear as áreas irregulares, descobrir quem foram as pessoas que venderam esses imóveis, e com certeza essa pessoa que loteou ali está pedindo, pelo amor de Deus, para você aparecer na vida dela, para você justamente intermediar, porque todas as pessoas que compraram de forma irregular, eu tenho certeza que estão atormentando esse vendedor. E você fazendo essa intermediação, você pega o registro dessas pessoas todas para fazer por uso capião. Então, são formas que você tem de continuar trabalhando nesse momento aí de isolamento. É tudo telefone, é tudo reunião por videoconferência, é tudo conversa. Você não tem que se deslocar para isso. Você consegue economizar tempo fazendo tudo isso. Eu tenho certeza, e se você mostrar que é vantajoso e que tem um retorno, eu tenho certeza que você consegue, entendeu? Então vamos lá, vamos para o próximo slide? Então não paro de falar? O que é essa nova era de profissionais? Vamos falar da Emenda 45 de 2004, a era de economia de tempo, a pandemia que nos obrigou a repensar nossos conceitos, o profissional que trabalha online, tempo gasto em deslocamento, maior dedicação ao seu escritório e ao seu cliente, e o entendimento que a maior e mais escassa riqueza do mundo chama-se atenção. Então, gente, o que seria essa nova era aí de profissionais? É o seguinte, desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, diante desse número exorbitante de processos que existem aí na via judicial, existe uma tendência à desjudicialização. Porque o que não tem litígio, onde não tem litígio, não há necessidade de se judicializar, não há necessidade de entrar na via judicial. Existem coisas que as pessoas só querem constatar determinado fato, só querem, assim,
homologar, seria isso? Então, por exemplo, você tem um inventário, todo mundo está super bem, a partilha é super tranquila, pra que levar isso pro judiciário? Pro judicial? Pra quê? Não tem necessidade, então fizeram aí o inventário extrajudicial. E a mesma coisa esse caso de escapião, gente. A pessoa comprou o imóvel, a pessoa pagou pelo imóvel, a pessoa tem um recibo do imóvel, a pessoa fez tudo direitinho, a pessoa muitas das vezes pagou inclusive imposto de transmissão, mas por uma questão burocrática, sendo que nós vivemos num país extremamente burocrático, com coisas extremamente desnecessárias, a pessoa não consegue o registro dela, ela não consegue primeiro a escritura e, em consequência, o registro. Então, assim, se tá todo mundo de acordo, se tá tudo ok, por que não homologar aí essa venda? Apesar de ser aquisição originária, por conta da questão aí do tempo de posse, na realidade, a gente sabe que por trás de todo o escapião extrajudicial existia uma venda. E a pessoa não conseguiu, por alguma razão, fazer a lavratura da escrituração regular. Então, eu acho super cabível que o escapião venha para o âmbito extrajudicial, certo? Só que muitas pessoas não pensam dessa forma, e essas pessoas são da era antiga. Porque o advogado moderno, gente, ele tá com os braços abertos para essa desjudicialização. O advogado moderno, ele é a favor da mediação. Você pode ver que todas as medidas novas foram nesse caminho da desjudicialização. O mundo jurídico está indo em direção à luz que é a desjudicialização, porque é o que é mais prático, é o que nós, mortais, conseguimos resolver. Que a gente não dependa de um juiz, Deus, para resolver as nossas vidas. A gente mesmo caminha em direção à solução. A gente não fica dependendo de uma outra pessoa. Tudo que a gente pode fazer de forma independente é maravilhoso. E tudo que a gente pode fazer para o nosso cliente de forma independente é mais maravilhoso ainda. Por quê? Porque ele paga no ato. O inventário judicial, você tem que esperar o finalzinho para poder pagar. O Estado espera o final do inventário para receber o ITCD, o ITCMD ou o ITD, independente do não sei qual estado que você mora. Mas no inventário extrajudicial, ele recebe no ato da contratação aí do advogado. O advogado na mesma hora faz aí o ITD para ele pagar, para o cliente pagar. Então, gente, é bom para todo mundo. O Estado quer isso. Tanto que o legislador está fazendo cada vez mais atos na via, trazendo esses atos para a via extrajudicial. É uma iniciativa do legislador. Porque a gente vai nadar contra a maré? Para que a gente vai ficar dentro da caverna na escuridão? Até quando a gente vai ficar nessa escuridão? A gente precisa ver o novo, abrir as portas para o novo. E esse novo é a via extrajudicial. Esse novo é a desjudicialização. Vamos andar com as nossas pernas sem depender de juiz. Todo mundo fala cabeça de juiz é igual não sei o quê. Todo mundo sabe essa expressão. É isso, porque a gente está colocando as nossas vidas na mão de uma outra pessoa para uma outra pessoa decidir. Quando há litígio, ok. A gente tem que confiar na imparcialidade do judicial. Mas acontece que se não há litígio, a gente vai levar a nossa demanda para lá para quê? Vamos receber aí no início. Vamos encher o nosso bolso quando a gente aperta a mão do cliente. Vamos começar a trabalhar pela gente, pra gente receber, quando a gente, na medida que a gente está trabalhando, imagina, você fica anos trabalhando às vezes no processo para receber anos depois. Isso é ilógico, isso não é saudável, nenhum profissional trabalha dessa maneira. Então, se existe essa tendência de judicialização, vamos correr para ela. Abra a sua cabeça. Certo? E nesse momento aí que a gente estava vivendo um pouco antes aí da pandemia, mudando completamente de assunto do que eu estava falando, a gente não tinha tempo para nada, não é verdade? E tudo que a gente podia economizar de tempo, a gente economizava. Por quê? Porque nós
Para sobrevivermos, a gente tem que, ralar muito, porque não tá fácil. A gente cada vez mais precisa de mais coisas. A gente não tem mais uma vida simples. E pra gente poder bancar essa vida não simples que nós temos, a gente precisa de dinheiro. E tempo é dinheiro. E agora nós temos todo o tempo do mundo, a gente não tem dinheiro. A gente descobriu que o tempo não é dinheiro. E no entanto, a gente tá aí na luta, vamos falar assim. Então, gente, o que acontece? Nesse momento que a gente não tem que pegar trânsito, que a gente não tem que pegar nada, a gente tá economizando esse tempo. E esse tempo ele pode ser usado para coisas de fato produtivas. Às vezes você se dedica ali 8 horas por dia de trabalho e você não produz 8 horas de trabalho. Você produz 4, 3. Por quê? Porque você fica fazendo um monte de coisa, mas na realidade não vira a sua atenção para nenhuma das coisas que você está fazendo. E as pessoas têm falado muito em produtividade e a gente precisa pensar em realmente ser, em realmente se a gente está sendo produtivo. A gente precisa pensar em ser produtivo. A gente precisa... Tá com dor de garganta de tanto que eu falo. A gente precisa estar inteiro nas coisas que a gente está fazendo. E fazer um bom trabalho não significa trabalhar mais horas. Eu custei muito a entender isso. Mas é a se dedicar naquele momento que você está trabalhando. Colocar a sua alma ali naquele momento. E com isso você economiza tempo. Todo aquele tempo que você não tinha. Porque você não está olhando o WhatsApp enquanto você está elaborando uma petição. Porque você não está tirando foto para colocar no story enquanto você está digitando uma minuta. Então, a gente precisa ter essa nova visão. E essa pandemia, ela trouxe um pouco isso pra gente. Ela nos obrigou a mudar. Porque a gente agora tem todo o tempo do mundo. Tem todo o tempo do mundo, não tem mais que ficar transitando. E agora a gente pode, de fato, se dedicar a essas coisas que a gente tanto queria. Entendeu? E vamos lá. Essa pandemia também fez a gente repensar uma série de coisas. A atenção que nós damos para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos entes queridos. A gente começou a repensar uma série de coisas, o que a gente quer mesmo para a vida da gente, a forma que a gente vive, questões relativas ao meio ambiente, enfim. A gente foi obrigado a pensar e a gente vivia no automático. E quando você pensa, você escolhe. Quando você liga ao piloto automático, você não vai para onde você quer. É importante que você, profissional, repense sua carreira, repense se você está indo para o rumo certo, repense o que você de fato quer, repense se você está gastando seu tempo de maneira correta, repense se você está na área que você gostaria de estar, ou uma área que de fato te faça bem, repense uma série de coisas. E o profissional do futuro, ele é um profissional chegado aí à questão da produtividade, e quem é chegado aí às questões da produtividade normalmente é uma cabeça pensante, é uma cabeça que consegue escolher o seu destino, é uma cabeça que consegue pensar fora da caixinha e ver uma outra alternativa. Então pense a respeito das suas escolhas, pense a respeito do seu caminho. Isso é muito importante, muito importante. Essa era, obviamente, a era de profissionais que trabalham online. Eu quero contar pra vocês uma coisa, né? Eu tenho alguns exemplos. Eu falei agora há pouco da questão daquele advogado que tem um escritório 100% online. E eu quero te contar que eu tenho uma filial 100% online. Eu tenho a Cifra Lagos, que ela é da região dos lagos. Ela atende a região dos lagos. Ela é 100% online.
ela é toda direcionada àquela aquela região. Os posts dela são todos direcionados a pessoas que moram naquela região, mas a Cifra Lagos não tem um escritório físico. Não tem, porque o marido dessa minha sócia, ele é publicitário, ele é dessa área. Então, ele tem uma outra visão e ele colocou essa outra visão dele pra gente. A gente achou de boa, a gente achou legal e tem tido resultados. Nós temos muitos clientes da região dos lagos, ainda que ninguém bata na nossa porta. Eles simplesmente mandam mensagem e a gente atende muitas vezes por videoconferência, às vezes por telefone mesmo, enfim. E só quando vamos fechar de fato é que apertamos as mãos. Hoje a gente não pode apertar as mãos, a gente pode mandar aquela mãozinha assim, não é verdade? Ou mandar aquela mãozinha assim, não é verdade? E receber a transferência na nossa conta no banco. Então, assim, é possível. Eu tenho uma experiência dessa. Eu tenho também o aplicativo da Laroque Imobiliária. Entendeu? Que tudo é 100% online. Cada vez mais essas startups todas são 100% online. Então, o mundo tá se direcionando para esse caminho. Por que não você? Por que não você? Pesquise sobre isso, procure saber sobre isso, isso é uma alternativa para você. Então, pense a respeito dessas coisas, tá? E a coisa que a gente também tem que pensar muito a respeito é a questão de que a coisa mais importante do mundo é a atenção. Mais cara desse mundo é a atenção. Eu tô aqui me desdobrando, falando e sambando na frente aí da tela aí do celular pra você me dar a sua atenção e escutar o que eu falo. Então, quando você tem atenção, dê o seu melhor, porque não há nada mais caro do que a atenção de uma pessoa. Então, dê o seu melhor. Quando um cliente te der atenção, também dê atenção para o seu cliente, ouça mais o seu cliente, ouça o que ele quer de você. Às vezes ele só quer também a sua atenção. Então pense sobre isso, porque eu acredito que as relações daqui para frente cada vez mais vão ser mais genuínas. Pelo menos eu acredito nisso. Vamos pro próximo slide? O profissional que executa os campeão extrajudicial. Profissional que educa e informa o seu cliente, profissional organizado, profissional com bom raciocínio lógico, profissional capaz de mediar conflitos, profissional que controla a área onde atua e o profissional que se impõe e ainda assim tem jogo de cintura. Vamos falar sobre esse profissional a partir de agora. Vamos lá, gente, então. Vamos falar então sobre o profissional que executa a uso capião extrajudicial. Que profissional é esse? O que esse profissional precisa ter para ele ser apto a executar os capião extrajudicial? E ser apto a executar os capião extrajudicial é ser capaz de registrar o imóvel através da uso capião extrajudicial, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa saber que a usucapião extrajudicial vai caber aonde, gente? Onde ela encaixa? Irregularidade de imóveis. E quem é que mora ali naqueles imóveis que são normalmente irregulares? Pessoas, uma parcelinha dessa finurinha. Pessoas com poder aquisitivo maior e consequente maior informação a respeito da legislação brasileira. E há uma faixa grandinha de pessoas com poder aquisitivo menor e falta de acesso a informações, até mesmo educação, certo? Muitos até, inclusive, analfabetos funcionais. Então, a gente tem que entender que essa faixinha aqui é aquela faixinha que vai te mandar uma mensagem, vai te mandar um direct, vai te mandar um zap, vai te mandar um e-mail, vai te ligar ou vai bater na sua porta em época que não é de isolamento social. Porém, essa faixinha aqui, que é onde você tem, praticamente você não tem concorrência, porque ninguém quer bater nessa porta aqui, tá? As pessoas querem bater aqui, que aqui, ó, você pode enfiar a mão por pouco trabalho. Mas aqui, ninguém quer bater nessa porta. Ninguém quer saber dessa porta.
Só quer saber em época de eleição e político. Profissional nenhum vai bater nessa porta, dificilmente. E você vai. E você vai, sabe por quê? Porque você vai aprender a operar sobre o volume. Você vai aprender a tirar proveito dessa situação que inicialmente é ruim e você vai virar referência para essas pessoas. E como é que você vai fazer isso? Você vai educar o seu cliente. Você vai explicar para o seu cliente o quanto que você é essencial na vida dele. Você vai transformar a vida dele. Você vai mostrar para ele o quanto que ele precisa dos seus serviços. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele tem aquele documento, mas ele acha que aquele documento é o registro dele. Você vai explicar para ele que não é. Muitas das vezes ele já bateu na porta do cartório e o cartório falou para ele que o caso dele não tem solução e você vai explicar para ele que tem solução. E como é que você vai fazer isso? Conversando, gastando o seu latim, dando palestra, entrando em contato com a associação de moradores ou de repente tendo uma pessoa responsável por cada bairro, por cada lugarejo, que ganhe com cada processo que você ganhe. Aprenda a dividir o seu pão. Aprenda a repartir o pão. Já dizia Jesus. E você aprenda a dividir o seu dinheiro. Porque se todo mundo ganha, você ganha. Não fica com mendigaria com os outros. Aprenda a pagar para te servirem. Porque você precisa ser servido. Certo? Então, você vai ter um olheirinho, um responsável em cada área que você mapeou. Que eu já te falei para mapear no outro slide, não já falei? Você já vai ter essa pessoa. E você vai, às vezes, de repente, você dá até a escritura dele. Dá lá o registro dele. Dá o registro dele, em contrapartida, ele tem que te achar, trazer 10. Ele trazendo 10, ele consegue o registro dele. E é assim que a gente faz, tá? Conversando. Você precisa ser um profissional organizado. Organização é o mais importante da vida. Gente, eu mudei como ser humano depois que eu comecei a fazer os campeões judicial. Eu sou uma pessoa extremamente organizada hoje. Eu era extremamente bagunceira. Eu era louca. Já falei isso pra vocês, né? E hoje eu sou extremamente organizada, chata, maluca. E eu, inclusive, desenvolvi um toque que eu tô achando ótimo, esse toque dentro de mim. Porque hoje eu tenho toque. Tudo eu quero arrumar. Eu acho ótimo isso. Eu adoro esse toque, adoro. Eu nem tomo remédio pra ele, porque eu não quero que ele saia de mim. É uma doença que eu quero conviver. Sabe? Porque é ótimo. Você precisa ser organizado. Porque um documento bem apresentado é um documento deferido. Sabe? Porque a pessoa olha aquilo ali tudo em ordem, tudo bonitinho. Poxa, eu vou deferir pela apresentação, que é mais fácil de visualizar, e você direciona o que você quer que a pessoa veja quando você apresenta de forma organizada. Então é muito importante. Organização é primordial, tá? Para trabalhar com os campeões judicial e para ganhar dinheiro com os campeões judicial, você não pode trabalhar a individualidade do processo. Você tem que aprender a olhar os campeões judicial como um procedimento dividido em etapas. E você precisa aprender a trabalhar de forma mecânica. Então, o raciocínio que você tem que ter para os campeão extrajudicial é justamente raciocínio lógico. Você precisa olhar cada etapa como quebrar pedra, como cumprir requisito apenas. Não se envolva com a história do seu cliente. Não se envolva. Não fique ouvindo pormenores. Olhe de forma mecânica, porque senão você não consegue focar no que é importante e conseguir o êxito, tá? Esse é o primeiro conselho que eu te dou. Tem que ter bom raciocínio lógico. Quando a gente vir a parte prática, você vai entender esse meu conselho. Mas por enquanto, anote aí e grave esse conselho, tá bom? Ser capaz de mediar um conflito. Gente, a gente escolheu fazer, eu pelo menos quando eu fui fazer direito, é porque falaram que eu brigava muito bem, que eu era ótima para brigas. Sempre fui, argumentei sempre muito bem, desde pequena e tal. Eu acredito que você também tenha isso em comum comigo, porque eu vejo que as pessoas que escolhem fazer direito acabam tendo essa característica mais marcante. E se a gente sabe argumentar, a gente consegue ali fazer aquela mediação quando existe algum tipo de
de conflito, a gente consegue, como eu posso falar? A gente consegue intermediar. Eu perdi aqui meu raciocínio. A gente consegue intermediar, a gente consegue falar, gente, cede aqui um pouquinho, falar pro outro, cede aqui um pouquinho, porque briga de vizinho é uma coisa que vai acontecer na sua presença. Uma vez tinha uma porcaria de um vizinho que era ex-marido da mulher não, ao contrário, a mulher era ex-mulher do meu cliente. E eu tava fazendo ali uma mediação, e era uma mediação difícil, porque tinha sentimento e filho envolvido. Aí eu sei que na hora que eu consegui que ela assinasse a declaração de confrontante, ele fez algum comentário infeliz, que eu não me lembro qual que era, eu sei que o papel voou. Ali eles rasgaram, ela, né, rasgou a documentação que ela tinha assinado e tampou nele, e eu assim, né, pra não bater em mim, então ali a documentação voou. Mas, tirando esse caso, eu fui feliz em todas as minhas intermediações, assim, todas as minhas mediações, todas as minhas conciliações, enfim. É importante que você tenha essa paciência, e para isso é importante ouvir. Você tem que aprender a ouvir se você não sabe, ou tem que desenvolver aí a sua audição, porque é muito, muito importante para esse trabalho. Que, na realidade, mais que saber de escapião, a gente precisa saber de pessoas para fazer o escapião extrajudicial. Isso é muito importante, tá? Você precisa entender da área que você atua. Eu acho até um pouco vergonhoso você fazer alguma coisa de que você não entende, você não entenda, né? Então, assim, saber é muito importante. Como eu falei, conhecimento é poder. Então, mergulhe nesse conteúdo, faça o máximo de cursos que você puder, leia o máximo de livros que você puder, leia artigos. Eu acho legal vocês entrarem no Instituto de Registro de Imóveis do Brasil, brasileiro não, do Brasil, escreve IRIB. A Noreg também tem muito artigo legal. Começa a entrar em sites assim que vocês vão ver, tem muita coisa legal que eles publicam e que deixa você atualizado. Procurar jurisprudências também tem muito em São Paulo e Sul, relativo à situação de dúvidas, também é muito legal. Então, assim, fiquem ligados nessas coisas, porque conhecimento é poder, tá? Mas o que a gente tem que falar? Gente, lembra que eu falei de postura agora há pouco? Pois é. Então, você já tá confortável com você, você já está confortável com você. Ó, a linha do queixo é essa aqui, tá? Para de abaixar a cabeça. Para de abaixar a cabeça. Você vai descobrir na sua vida. Eu descobri isso com os campeões de Por isso que eu falo que ela foi, assim, uma espécie de milagre na minha vida, transformadora na minha vida, tá? E eu tô sendo muito verdadeira quando eu digo isso pra você. Quando eu fazia faculdade, eu ouvia falar de juiz, ouvia falar de dono de cartório, chegava até a dar uma tremidinha por dentro. Quando você tinha que fazer audiência, que você tinha que levar o relatório pra faculdade, aí você tinha que pedir pro juiz assinar. Por exemplo, eu fiz na minha cidade, né, que é interior, e fiz lá no Rio. No Rio eu chegava até a dar uma tremida. Quando eu vi um juiz assim, eu dava até uma tremida. A gente tem o hábito de educar e ser educado por achando que determinadas funções dão uma espécie de... são semideuses, né? Dão uma espécie de brilho a determinadas pessoas. E a gente acha que essas pessoas são sabedoras de tudo. Entendeu? Uma vez eu perguntei para um padre uma situação, porque a gente tem a sensação que padre é o quê, gente? Padre é quase santo, padre tem uma outra visão da vida, mas ele é de carne e osso e não sabe tudo. E eu perguntei uma coisa que ele não soube me responder, e aquilo me frustrou muito enquanto membro ali daquela igreja que eu vivia. E eu comecei a perceber que as pessoas são seres humanos e que são falhos e são iguais a gente. Mas se você perceber isso não só da boca pra fora, você precisa interiorizar isso. E que fatos são fatos, verdades são verdades, independente da boca que sai, entendeu? Então, por exemplo, uma verdade da minha boca, que sou uma simples mortal, e uma mentira de juiz, elas são verdade e mentira respectivamente, tá?
uma verdade da minha boca e uma mentira de um registrador, elas são verdade e mentira respectivamente. Não é o cargo que muda a verdade. Os cargos não, as funções não mudam o mundo, entendeu? Não adianta você achar que registrador sabe tudo. Registrador, posso te falar a verdade, muitas vezes não sabe é nada. É nada. Tabelião, muitas das vezes não sabe é nada. Eu já fiz muita ata para muito cartório. Eu já fiz muito modelo de edital para muito cartório. Então, saia dessa posição de achar que essas pessoas que estão hierarquicamente acima de nós, simples mortais, sabem tudo, porque elas não sabem. Se você interiorizar isso, você vai compreender que você pode falar com eles de igual para igual, com todo respeito, mas argumentar. Você merece ser ouvido, você merece argumentar. E se ele vir lá falar, não faça uso capião extrajudicial, você vai falar, você faz uso capião extrajudicial. Sabe por que você faz? Porque a lei determina que você faça. E você não está à frente de uma serventia que presta serviço público, podendo escolher o ato que você pratica ou não. E é isso que tem que ser falado. E é isso que tem que ser dito. Prenote. Porque a obrigação do registrador é prenotar e te dar uma nota devolutiva devidamente fundamentada caso haja indeferimento. Não fique com medo dele indeferir o seu processo. Porque se ele tiver que indeferir, ele vai indeferir. E se ele indeferir, você vai suscitar dúvida. Porque é isso que você tem que fazer. Você tem que honrar o dinheiro que o seu cliente te paga. E não ter medo da vida. E não ter medo de juiz, e nem de registrador, e nem de nada. Se o juiz der manter aquele indeferimento, você vai recorrer. Porque você, nessa vida, não existe muito certo e errado, existe ponto de vista. E ninguém sabe nada. Muitas das vezes, eles estão fazendo isso simplesmente porque eles não querem praticar aquele ato, simplesmente por capricho, sem pensar naquela pessoa que você está defendendo, que está prejudicada, que está lesada por anos, sem pensar na realidade. Sabe por quê? É muito fácil trabalhar dentro de uma sala com ar-condicionado. Vai subir o morro e ver o que essa gente vive. Vai subir o morro e conhecer a história de cada um como a gente conhece. Por isso que eu luto pelo direito deles. Porque eu conheço cada um, eu apertei a mão de cada um, eu beijei cada criança de cada casa. O registrador está dentro de uma sala com ar-condicionado, decidindo a vida dos outros. Então, lute, honre o dinheiro do seu cliente. Tá bom? Vamos para o próximo slide aí, gente. E o profissional que intermedia a uso capião extrajudicial? O que veremos daqui para frente? Que é um profissional que também educa e informa o seu cliente, é um profissional com um bom relacionamento, um profissional articulado, um profissional capaz de mediar conflitos e um profissional que entende da área onde atua, assim como um profissional que executa o uso capião extrajudicial. Profissional que intermedia os capião extrajudicial. Gente, eu falei das características do profissional que faz, que executa os capião extrajudicial. Mas às vezes você não tem aptidão para aquilo, você não quer viver aquilo, você não quer passar por essas coisas. E você quer simplesmente fazer intermediação, você quer apenas a captação do cliente. Você às vezes é interessado em outra área, mas poxa, as pessoas batem na sua porta e querem que você regularize o imóvel delas. Você vai negar pra quê? Se você conhece Titi aqui, você vai fazer uma parceria comigo. Você vai fazer essa intermediação e passar para a Laroque Imobiliária e resolver através do nosso aplicativo. Isso é óbvio, não é verdade? Você pode ser uma pessoa que simplesmente intermedia os capião extrajudicial. E isso é muito bacana, porque você não precisa dedicar o seu tempo aos capião extrajudicial. E uma vez que você captou esse cliente, que você tem esse contato e que você quer ganhar um dinheiro,
um dinheiro bacana, no caso 50% aí do honorário, você só vai fazer a indicação e pronto, entendeu? Então, o que esse profissional precisa ter? Também vai educar e informar o seu cliente, porque normalmente esses clientes não têm essa noção de que estão vivendo a irregularidade. Da mesma forma que o que executa os campeões extrajudicial. Esse cliente, o ponto forte dele é o bom relacionamento. Ele tem relacionamento, esse cliente, esse profissional, desculpa, gente. Esse profissional, o ponto forte dele é o bom relacionamento dele com as pessoas. É uma pessoa conhecida, é uma pessoa que conhece muita gente, que conhece a comunidade que está inserido, enfim. Ele é uma pessoa que se relaciona bem nas redes sociais e ele tem ali os casos batendo a porta dele. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai indicar pra você. No caso, pra mim. ele vai passar pra gente fazer e a gente vai fazer pra ele vai simplesmente ali pra anotar, ter o trabalho de se dirigir ao cartório, mas nada demais. Então ele não vai ter aquele desgaste que muitas das vezes os campeões social proporciona. Ele simplesmente vai fazer essa intermediação. Para isso ele precisa ser um profissional articulado, falar bem, como toda pessoa que se relaciona bem com as outras, tem essa característica aí de ser articulado, não é verdade? Vai ser um profissional também capaz de mediar conflito, porque ele como tá ali intermediando, ele vai ser o profissional que vai estar de frente para aquele cliente que ele captou. Então, muitas das vezes, se tiver algum conflito, um eventual conflito, ele vai ser esse profissional a fazer essa mediação. Porém, as respostas de todas as perguntas vão estar ali nas mãos dele a tempo e a hora, entendeu? Ele vai estar sempre com suporte muito bem fundamentado da empresa que está por trás dele, certo? E tem que ser um profissional que entende da área que ele atua. Ele sempre saber onde são os lugares que são irregulares, quais são esses bairros, quem são esses loteadores, quem são esses vendedores, quem são os presidentes das associações, da mesma forma que o outro profissional também tinha que saber, certo? Fui clara com vocês, meu povo? Então, gente, a gente vai finalizar aqui essa segunda aula, que eu falei demais já, e até a próxima. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã.